A palestra de hoje eu vou utilizar, claro, o mapa mental. Eu não iria fazer uma palestra sobre mapas mentais utilizando um slide, não é verdade? Então, já é bacana também de você ver aqui como é que funciona o mapa mental, que tem sempre um assunto central, que é o assunto que tá mais, que tem mais, que recebe mais atenção, e depois tem a sua ramificação. No caso de hoje são os 4 tópicos principais, que é aonde você quer chegar, os princípios de metas e objetivos, um plano de ação, que eu vou dar um exemplo também, um exercício para você fazer, e também como você atravessar a ponte para você alcançar esse objetivo. Que não basta só você escrever, né? É preciso colocar em prática, senão não faz nenhum sentido. Então, começaremos pelo começo aqui, que é a perguntinha: onde você quer chegar? Eu escrevi aqui uma frase que diz: sei de uma coisa sobre você. Eu tenho, não sou vidente, mas uma coisa eu posso garantir que eu sei de você. Se você, ainda mais por estar aqui sexta-feira à noite assistindo uma palestra de gerenciamento do tempo e produtividade. O que eu sei de você é que você quer fazer algo significativo na sua vida. É verdade ou não? Seja algo pessoal, algo familiar, algo profissionalmente, mas a maioria das pessoas buscam isso, e por você estar aqui, como eu te falei antes, existe uma enorme possibilidade de você querer fazer algo significativo por você mesmo. Como, por exemplo, criar uma empresa rentável, ou ter um corpo saudável, ser diretor de uma empresa, apoiar seus filhos a se formarem. Todas essas são metas, né? Conhecer todos os continentes, por exemplo, você quer viajar pelo mundo e conhecer todos os continentes, ou correr uma maratona é um grande objetivo que você tem, ou ser fluente em inglês, ou criar uma ONG que ajuda os animais, ou ter um propósito de vida, melhorar suas finanças, etc. Cada pessoa tem um objetivo, e isso é bacana demais. Agora, o que eu vou te explicar hoje é como tornar esse objetivo palpável e claro, a ponto de que seja mais fácil de você concretizar ele. Então, eu botei aqui que tem um lema da Apple. O que é o lema da Apple? Que eles dizem que para tudo tem uma meta. Sim, tem uma meta para isso. Se você quer criar uma empresa rentável, tem uma meta para isso. Se você quer ser diretor de uma empresa, tem uma meta para isso. Se você quer criar uma ONG, tem a meta para isso. Você quer melhorar suas finanças e assim por diante. Então, qual que é a importância de você definir uma meta e ter claro? Porque senão, se você não tem claro onde você quer chegar, que foi o assunto principal que eu escrevi aqui, que é o ramo principal, se você não tem essa meta, uma meta definida, ou você está parado no mesmo lugar, estagnado, ou você está andando em círculos, não é verdade? O que é andando em círculos? Andando para lá e para cá, sem direção nenhuma e aceitando o resultado que vem na sua vida. Ok? Espero que tenha ficado claro a importância de você estipular suas metas, tanto pessoais quanto dentro da empresa. E para a parte de gestão do tempo, isso é fundamental, porque é através das metas bem definidas que você vai conseguir medir a sua evolução, vai conseguir medir o seu avanço. Beleza? Mais para frente eu vou lançar um curso focado em desenvolver metas e objetivos. Tem muitas e muitas técnicas que vão além do trivial. Eu vou te contar aqui hoje o que é o coração do que é escrever metas e objetivos, e você já vai ter muito material para trabalhar. Mas se você quiser aprofundar, mais para frente eu vou lançar um curso sobre isso. Então, quais são os princípios fundamentais? Os princípios a gente seguir, quais são os parâmetros para nós seguirmos para escrever boas metas? Então, é seguir o acrônimo SMART. Se eu não me engano, foi o Peter Drucker que inventou esse acrônimo, o SMART. O que significa isso? Uma meta ela deve ser, primeiro, específica. Ou seja, você ter bem claro aquilo que você quer alcançar. O que não seria uma meta específica? Por exemplo, ser feliz. Ser feliz é algo subjetivo. Então, o que é ser feliz para você? Cada pessoa tem o que é o seu ser feliz. Então, pode ser, por exemplo, ser feliz para você é
ter todos os domingos com sua família. Então isso já se torna específico, ok? Esse é o primeiro princípio. O segundo princípio é mensurável. Uma meta, para eu saber que é uma meta de verdade, eu preciso saber, eu preciso ter condições de auditar essa meta. Se tivesse, por exemplo, um auditor externo, como que ele vai saber que aquela meta foi alcançada? É mensurável, ok? E olha que bacana, aqui, como eu estou fazendo com mapas mentais, cada item eu coloquei um ícone. Por quê? Porque quando você associa um texto com uma imagem, você aumenta a sua memorização, porque você trabalha com os dois hemisférios cerebrais. E é isso que eu trabalho fortemente lá no curso de mapas mentais. Muita gente se inscreveu, se você já deve ter visto, aqui embaixo tem um botão de comprar. Nós temos algumas poucas vagas, no final vou dar uma olhada se ainda sobrou vagas. Se você clicar no botão e for para a página de compra, é porque ainda tem algumas vagas. A hora que encerrar, aí, se você clicar aí, vai aparecer uma página de promoção encerrada, tá? Então, o segundo item é mensurável. O terceiro princípio é que uma meta, ela deve ser alcançável. Ou seja, não adianta você estipular algo que seja impossível, sei lá, vou colocar uma meta, eu quero emagrecer 20 quilos em 24 horas. Então, isso até internamente já gera um conflito interno, quando você coloca uma meta que você não acredita nela por ser desafiante ao extremo. Então, ela precisa ser alcançável. O quarto, a meta precisa ser relevante para você. Esse daqui, se eu puder grifar, eu vou até pintar de outra cor, eu vou até pintar de vermelho para que isso aqui fique muito claro e que você veja a importância que tem isso. Se você não se sentir motivado em alcançar essa meta, se não for relevante para você, se não te trouxer um benefício claro, é muito normal que você se desmotive logo nos primeiros desafios. Então, seja desafiante uma meta dentro da empresa, seja algo que estimule você a se superar a alcançar. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que o mais importante é quem você se torna depois de alcançar uma meta. Eu não lembro de quem é essa frase, nem se essa frase é escrita exatamente assim, tá? Mas o que significa isso? É quem você vai se tornar depois significa que parte de você se superou e que competências você desenvolveu depois de ter alcançado aquela meta. Isso é fundamental porque vai se tornar como um degrau a mais para você alcançar as próximas metas. Entende? Então grava bem isso. A meta tem que ser muito relevante para você, tem que fazer muito sentido. Você viu aqui, eu já construí. Eu estou usando aqui, antes que alguém pergunte qual software que eu estou usando Mind Manager. Estou usando Mind Manager, não sei se você está vendo aqui em cima. É um software desktop. Ele é pago. No curso lá de mapas mentais eu explico também várias ferramentas principais do mercado. Tem algumas que são grátis, que são excelentes. Eu vou fazer um review das principais e vou te mostrar como é que usa. E também tem algumas que são pagas, algumas desktop, tem para todos os gostos, né? Então, no curso lá eu vou te mostrar todas as ferramentas. E por último, o último princípio é que a meta deve ser temporal, ou seja, deve ter uma data. Deve ter uma data de conclusão. Eu preciso saber quando que eu vou colocar essa meta em prática, quando ela vai terminar. Pode ser também um quando de frequência ou um quando bem exato, sabe? Então, esses são os princípios principais, os princípios fundamentais. Ela deve ser específica, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Tudo bem? Esses são os princípios. Maravilha? Passamos ao próximo passo, então. Agora, você deve estar pensando, legal, esses princípios aí estão maravilhosos, mas
como que eu coloco esses princípios em prática. Eu sou muito prático, eu gosto de ver palpável como que isso vai se tornar realidade. E ver como é bacana, que nós estamos utilizando aqui os mapas mentais para trabalhar o desenvolvimento dessas metas. Tem alguns elementos aqui que eu gostaria de destacar sobre mapas mentais, para que você já aprenda também, que são, por exemplo, símbolos, veja que eu coloco muitos símbolos, e cores, porque gera um destaque e facilita que você memorize, porque está trabalhando com o hemisfério direito cerebral. Esse é um dos principais benefícios dos mapas mentais, que é trabalhar com o hemisfério esquerdo, que é linguístico, racional, ou seja, com a escrita, que está aqui nos mapas mentais, e com o hemisfério direito, que é mais intuitivo, criativo. Então, quando você faz essa mescla, aumenta muito a sua capacidade de memorização. Então, esse é um dos principais benefícios dos mapas mentais. E outra coisa é que ele é de uma forma hierárquica, e ele se você perceber, vai um nó maior para um nó menor, 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 até chegar os grãos pequenos. Então, facilita você ter também uma visão geral, porque quando você escreve um texto, você escreve o título bem grande em cima, e depois um texto, outro título menor, e assim vai. E, invariavelmente, você acaba dando mais destaque à parte de cima do texto. E com o mapa mental, com uma única folha, você consegue ter a visão do todo. Então, é muito bom você usar mapas mentais para, por exemplo, preparar aulas, para ver o que você... os principais conhecimentos de um livro, fazer anotações de um livro, escrever suas metas, fazer um plano de dietas, por exemplo, ou resolver um problema. Você escreve o problema bem no centro e vai ramificando, colocando todas as variáveis do problema, e com a visão geral você consegue ver bem ver bem qual é o ponto para ser solucionado o problema. É muito bom para reunião de brainstorming. Também pode usar para, por exemplo, você criar planejar uma festa de casamento, uma festa de aniversário, planejar uma viagem. É muito bacana. Então, e isso eu vou explorar ao máximo no nosso curso. Então, agora eu vou te mostrar qual que é a ferramenta de plano de ação. Você já deve ter lido aqui que é o 5W2Hs. É um acrônimo também, que são 7 perguntinhas. Aqui eu coloquei em português e o lado em inglês, que é o original, tá? E tem o que eu escrevi a tradução. Talvez você conheça, se você seja da área de administração, mas se não, eu vou te mostrar aqui passo a passo como que funciona. E depois eu vou te dar um exemplo e vou te dar o desafio de você escrever uma meta aqui ao vivo. Tudo bem? Se você quiser, já pega um papel e uma caneta ou abre um arquivo do Word aí. E se você já sabe usar mapas mentais, já quer começar a se arriscar, já abre o mapa mental e faz junto comigo aí. Senão a gente se vê lá no curso e eu te mostro como é que faz. Então são 7 perguntas. Começa com o quê? Que é o que você quer alcançar. Então, por exemplo, eu coloquei no meu exemplo de meta, estar com o peso ideal. Então, eu já quero falar um princípio aqui, que esse o que deve ser sempre no positivo, tá? Porque é muito comum você ter uma intenção positiva, por exemplo, eu quero emagrecer, a sua intenção positiva, mas a forma de se expressar não está condizente com aquilo que você quer alcançar. Por exemplo, também quero parar de fumar. Por quê? Quando você está com uma intenção positiva, querer parar de fumar, ter melhor saúde, mas você está se expressando de forma negativa, a verdade, está começando a frase com um não. Então, o ideal é que a frase sempre esteja no positivo. Ao invés de você quer parar de fumar, você pode colocar, por exemplo, quero ter uma vida saudável. Essa é a minha meta. Então, aqui eu coloquei estar com o peso ideal. Beleza? Então, aqui também está em vermelho, depois vem o why.
eu sei que a tradução é por quê, mas eu prefiro usar o para quê, que na verdade é o sentido dessa meta para você. Por que que essa meta é relevante para você? Lembra que eu coloquei em vermelho aqui o relevante? É, é a materialização daquele princípio, essa perguntinha para quê? Então, quais são os benefícios que você quer ter com essa meta? Se você não tem claro esses benefícios, de novo, a sua motivação vai ser fraca e logo você se desanima. É muito importante isso, você ter claro os benefícios, porque sabe aquele dia que você acordou meio desmotivado, tá tudo doído de ir para academia, e aí se você não vê o benefício, você desiste. Então, nesse exemplo aqui da minha meta, eu coloquei, essa é a meta hipotética, a pessoa aqui quer ter mais disposição, energia física, quer se sentir bem por estar com peso ideal, com autoestima e ter melhor saúde. Essa é a motivação que vai fazer ela se superar, vai ser são essas características. A terceira perguntinha é quanto? How much? Então, precisa ser mensurável, lembra? Então, por exemplo, o peso ideal. Qual que é o peso ideal? Aqui, nesse caso, 70 quilos. Então, não, o meu peso ideal é eu caber no vestido. Tá bem, é mensurável isso aí. O meu cabelo no vestido vermelho da minha festa de aniversário. Isso também é mensurável. Depois, quando? Então, aqui, quando você quer atingir essa meta? Eu quero atingir até dia 15 de agosto de 2015. É muito importante que você defina uma data. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: um dia eu vou viajar para a Europa, um dia eu vou abrir meu próprio negócio, um dia eu vou fazer uma festa grande de aniversário, um dia eu vou visitar o meu tio, etc. E já percebeu que esse um dia nunca chega? Sabe por que nunca chega? Porque você nunca coloca uma data. Então, é fundamental você... Ah, mas Evandro, eu não sei exatamente qual é o dia que eu vou viajar, eu tenho que ver com meu chefe, blá, 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 blá. O dia que eu tenho férias, por exemplo, se é uma meta de viajar. Não importa, coloca uma data aproximada e coloca primeiro. Começa de trás para frente, qual é o ano? Depois, qual é o mês que eu gostaria? E depois, qual é se é na metade do mês, no meio do mês que eu gostaria? Mais por uma questão de foco, sabe? Se você se você não tem claro ainda qual é a data, você pode colocar a data que você gostaria que fosse, lembrando dos princípios, que seja alcançável, que seja possível, né? Ah, eu quero que seja amanhã. Bom, possível, né? Real, coisa real. Quarta perguntinha, como? How? Então, aqui eu botei hipoteticamente não, né? Nós sabemos que é muito importante para estar no peso ideal, alimentação e exercício físico. Então, o que essa pessoa vai fazer de alimentação? O como é o seu passo a passo, tá? Passo a passo. Qual vai ser etapa 1, etapa 2, etapa 3? Se você vai tomar mais água, essas coisas. Então, alimentação. Por exemplo, aqui nesse exemplo, fazer 6 refeições por dia, ou seja, comer mais vezes por dia, ao invés de fazer poucas refeições, nós sabemos que isso apoia, tá num bom peso. Comer mais vegetais, diminuir o consumo de gordura. Aqui é um exemplo hipotético, tá? Eu não sou nutricionista, não. Eu estou botando um exemplo. E olha que bacana aqui no mapa mental, que nós vamos criando nós e vai se expandindo e ver como é muito mais bacana fazer desse jeito mais lúdico, digamos assim, do que eu escrever isso daqui. E percebe que por ter ícones e imagens já gera também um estímulo. Já gera um estímulo para você alcançar. Eu trabalho muito com mapas mentais com os meus clientes de coaching. Eu sei que tem alguns clientes que estão assistindo a palestra aqui e eles estão balançando a cabeça lá do outro lado. Eles gostam demais, porque cada sessão eu faço um mapa mental do resumo do que nós conversamos e quais são as metas deles.
No início, quando eu trabalhava com coaching, eu não fazia isso. Eu fazia um resumo e mandava por e-mail para a pessoa, em texto. E depois eu aprendi essa técnica de mapas mentais, aliás. Eu já sabia e não usava, né? Eu comecei a usar mais fortemente. Então, por exemplo, eu coloco como imagem logo das empresas que eles querem atender. Se ele tem o sonho de ajudar as pessoas, eu coloco uma imagem que representa isso. Se tem um sonho de casamento, uma imagem que representa o casamento, ou da sua esposa, da sua noiva. E isso não só pela questão do poder de atração, do segredo, tudo isso, mas gera um estímulo, sabe? É algo mais bacana de estar lidando quando tem imagens do que ter um texto preto e branco impresso colado na parede, que são suas metas. Então, eu escrevo muitas minhas metas em mapa mental, com muitas cores e símbolos, e eu colo na parede também, e assim eu dou uma olhada todos os dias, e aquilo segue fresquinho na minha mente, né? Porque muitas vezes as pessoas não alcançam suas metas só pelo fato de que esquecem quais são as metas. Você acredita nisso? Porque as pessoas não estão focadas nas metas. Entra no piloto automático, no dia a dia, na execução, na rotina padrão e esquece quais são as suas metas. Então o mapa mental, ele ajuda demais na memorização. Seja de uma aula que você está preparando, seja das suas metas, seja que você está, por exemplo, estudando línguas, aprendendo inglês. Então, é bacana demais. E no curso também eu estou planejando umas aulas onde eu vou fazer ao vivo. Ao vivo, assim, eu vou gravar e eu construir um mapa mental do zero. Inclusive, onde que eu encontro esses ícones, como que eu faço a minha associação de um texto com um ícone. Você vê, eu não sei se você viu aqui, eu coloquei, por exemplo, tem uma meta para isso, eu coloquei um alvo. Onde eu coloquei mais? Por exemplo, princípios, eu coloquei um guerreiro, tem princípios. Então, que segue princípios. O plano de ação, eu coloquei uma chave de fenda, que é uma ferramenta. Percebe que essas analogias favorecem demais a memorização. Eu vou te mostrar como você conseguir esses ícones de uma forma bem fácil e conseguir fazer essa associação muito tranquila. Lá no curso eu vou contar mais sobre isso. Então, outro ponto do como, exercício físico. Por exemplo, academia 5 vezes por semana. Levantar peso, meu povo. Essa aqui é a meta dele, o como que ele vai fazer para alcançar o peso ideal de 70 quilos. Quem? Aqui é quem vai apoiar ele. Pode ser sozinho, ou no caso aqui eu coloquei, vai ter um nutricionista que vai estar apoiando, vai ter também um personal trainer. Pode ser o seu colega de trabalho que vai te apoiar na academia, ou pode ser sozinho também, não tem nenhum problema. E por último, é o onde. Onde essa meta vai se concretizar? Onde? Então aqui, coloca a parte da alimentação, vai preparar a alimentação em casa e ele vai fazer na academia X. Tudo bem? Você vê que já muda a perspectiva, né? De só ter escrito estar com o peso ideal e ter tudo isso aqui detalhado já aumenta, para mim, assim, com a minha experiência que eu tenho com os meus clientes, eu vejo que só o fato de a pessoa escrever já é 90% de chance que ela vai concretizar. Só o fato de ela ter escrito quais são as suas metas. Então, esse é um grande passo. Eu vou te dar como um grande desafio. Você quer um desafio ou não? Sim ou não? Se você não quiser desafio, eu não dou. Não, tô brincando, mas eu vou falar assim. Então, o desafio é que você escreva uma meta, escreva qual é a meta, uma meta e me envie por e-mail. Bom, você tem meu e-mail porque você está cadastrado, todo mundo que está assistindo essa palestra está cadastrado, então você tem meu e-mail lá, evandro@gerenciardotempoagora.com.br. Ou pode comentar aqui embaixo também. Me escrever uma meta completa, do início ao fim, algo que seja muito relevante para você. Tudo bem? Então, por último, vem atravessar a ponte. Eu falei que uma das etapas é você ter a meta bem escrita, né? Que é 90%. E depois tem os outros 10% que é você mandar a brasa e colocar em prática. Então, é muito importante contar com ferramentas de apoio, como eu vim falando. Então,
Para mim, como eu já vim citando agora há pouco, uma das principais é o próprio mapa mental, porque ele vai te dar uma, uma visão geral e ele faz uma organização da informação. Um dos maiores problemas hoje é que nós estamos com excesso de informação. Inclusive, foi uma pergunta que me fizeram por e-mail, que o Marcos me fez. Eu vou responder lá no final. Quando eu terminar aqui, eu respondo. Que é assim, nossa, eu tenho tanta coisa para estudar, tanto livro, tanta informação, como é que eu organizo isso tudo? Então, bom, não preciso nem falar nada, né? Você vê como fica mais organizado através de um mapa mental. E olha, depois que você aprende, é muito fácil e muito rápido de você fazer mapa mental. Então, organizar a informação hoje em dia é chave, porque não adianta você ter milhões e milhões de informações, de conteúdo, de texto, de artigo, se você não tem isso organizado e categorizado e você não integra esse conhecimento no dia a dia na sua vida, né? Então, o mapa mental também, ele vai te apoiar em você ter a visão geral da sua meta. Então, quando você cria um mapa mental de objetivos, você pode, por exemplo, o ideal é que você não trace 50 objetivos. Você pode começar com 4 bem escritos, tá? E aí você coloca os 4, um em cada canto, como eu coloquei aqui, e você consegue ter todos os dias uma visão geral dos seus 4 principais objetivos. Então, o mapa mental vai te apoiar muito nisso. O terceiro ponto, foco. Foco, foco, foco. Falo tanto de foco nos outros vídeos, não é mesmo? Que é você fazer uma coisa por vez e bem feito. Saber escolher e executar bem executado. De novo, o mapa mental é uma baita ferramenta para isso. Que apoia demais. E por último, também eu poderia fazer uma lista gigantesca aqui. Eu coloquei os 4 principais para não me alongar demais aqui. Mas um outro fator é a memorização. Deixa eu te fazer uma pergunta. Olha como eu escrevi, fiz mapa mental aqui. Eu tenho certeza que se eu tivesse escrito isso aqui em texto, eu te mandasse um texto, a chance de você lembrar de qualquer coisa que eu falei hoje era muito baixa. Eu tenho certeza que amanhã você vai lembrar de muito mais coisas que eu falei aqui, que você viu pela sua memória visual, do que se fosse só um texto. Então, para quem estuda, eu não preciso nem falar. Isso daqui é a ferramenta perfeita, se encaixa feito uma luva para quem precisa otimizar o seu estudo. Foi um dos grandes segredos da minha vida. Foi quando eu comecei a realmente estudar profundo mapas mentais, foi na época que eu estava estudando para o vestibular. Eu fiz sistemas de informação na Federal aqui em Santa Catarina. E antes eu tinha que fazer faculdade particular e eu tranquei para estudar para cursinho. Então foi um momento bem desafiante, onde eu estava tão decidido a passar, só que eu estudava em torno de 5 horas estudava de manhã no cursinho e 5 horas por tarde. Só que é tanto conteúdo, quem já fez sabe, né? Ou está se preparando para concurso. Não adianta, se você não pegar bem o conteúdo hoje, amanhã já vem mais uma enxurrada de conteúdo. Então você tem aquele dia, aquela tarde para memorizar aquele conteúdo, para memorizar o máximo possível, para criar um bom esquema. E olha, mapa mental é a ferramenta perfeita para você fazer isso. Então, minha gente, agradeço demais. Se tiver mais alguma dúvida, me escreve por e-mail depois. E olha, a chance agora, esse é o melhor que eu pude fazer. Espero que tenha sido útil esse conhecimento para você nessa noite. E espero que eu tenha conseguido gerar algum valor na sua vida, que isso tenha sido importante. Eu vou manter meu desafio de você me mandar a sua meta por escrito, por e-mail ou nos comentários. Valeu, uma boa noite, agradeço demais a presença de vocês, espero que tenham um ótimo final de semana. Até mais, pessoal.